Agora conectado com a gente aqui o Fernando Horta, ele que é professor e historiador. Fernando Horta, boa tarde, bem-vindo de volta, tudo bem? Prazer sempre te receber aqui no Bom para Todos. Agora com áudio. Tudo bom, Cosme? Espero que agora esteja conseguindo me ouvir. Agora, maravilha. Ok? Deixar um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo, aproveitando esse finalzinho de fevereiro, né, que o mundo, a gente podia ter um acordo, né, Cosme, no mundo inteiro, assim, tipo, olha, vamos tirar um mesinho para que ninguém fique doente, o Papa não fique mal, não tem eleições, né, mas parece que não, o mundo segue girando e bem rápido. É verdade. Eu vou começar contigo, Fernando, falando um pouco sobre uma notícia que eu trouxe que antecedeu esse VT da saúde do Papa Francisco, que é sobre a eleição na Alemanha, eleições legislativas realizadas neste final de semana, né? Os conservadores ficaram na frente, mas, né, a extrema-direita teve um avanço significativo, mais que dobrou desde o resultado da última eleição. O que a gente pode esperar? Como interpretar esses números chegando dessas eleições legislativas lá na Alemanha? É um perigo muito grande, Cosme. A Alemanha tem na sua história, né, conhecida participação dessa extrema-direita nos grandes eventos do século XX, eventos traumáticos do século XX. Nós sabemos do que aquilo resultou, os alemães sabem, nunca se furtaram, e é preciso que a gente diga isso, os alemães nunca se furtaram de trabalhar a sua memória, de manter vivo a violência que ocorreu nos campos de concentração nazista, de passar isso adiante. Então, nós vermos a AfD, que é a alternativa para a Alemanha, que é o grande bloco neonazista, vamos dizer assim, hoje, dentro da estrutura alemã, a gente vê eles no segundo lugar com 20% dos votos, é realmente assustador. Mas, e aqui tem uma notícia boa, né? A esquerda fez mais votos do que se esperava que ela fizesse. Ela vai para um terceiro lugar, com cerca de 30 cadeiras de diferença, mas podendo ser ela a escolhida pelo Partido Conservador para formar o governo. A gente tem que entender isso, né? Agora o governo precisa ser formado, e o Partido Conservador do Merz, que ganhou a eleição com 28%, pouco mais de 28% e meio dos votos, ele pode escolher se ele vai se aproximar da extrema-direita, que está em segundo, ou se ele vai se aproximar da esquerda e dos verdes, que ficaram em terceiro e quarto, né? Há, nesse momento, uma enorme pressão, óbvio, para que a sociedade alemã exclua essa estrutura nazista dos seus processos decisórios. Eles estão crescendo e isso assusta, mas há alternativa, sim, para a esquerda. E o interessante, Cosme, por que a esquerda cresceu, apesar de todos os pesares lá? Porque fez uma campanha com comunicação digital voltada para a população mais jovem, trazendo esses jovens para dentro das estruturas partidárias com processos de tomada de decisão. Não é apenas trazer para balançar bandeira, mas é trazer para tomar decisões, para escrever novas páginas na história dos partidos. Basicamente, Cosme, todos os partidos de esquerda que estão abraçando essa juventude estão tendo bons resultados. Ocorre aqui no Brasil, parece que a juventude é só abraçada pela extrema-direita. E, Fernando, o que chama a atenção também em um momento delicado é de toda a Europa, né, o do bloco europeu, a economia não dá sinais aqueles de sólida, como em outros anos aí, vinha nas eleições, economia sólida, frente de trabalho, mercado de trabalho. E engraçado de como isso é deixado de lado, né, no caso, né, das campanhas eleitorais, e aí se ficam diretamente ligados, no caso especificamente agora, que foi tema dessa eleição legislativa na Alemanha, da migração, né? Então, problemas estruturais de um país é deixado de lado e traz a questão da imigração e aí abafa o crescimento econômico da Alemanha, a força da mão de obra, do trabalho, o emprego para a população e aí para a juventude. E aí eu acho que a esquerda, nesse caso específico, se aproveitou desse nicho e dialogou diretamente o que estava em jogo. Isso. Não é o problema do imigrante, né? Mas problemas básicos do país que tem que ser resolvidos. Isso, e o Merz, Cosme, ele já começa nessa discussão, porque qual é o problema da economia alemã hoje? São três grandes problemas. O primeiro, ela se ressente da energia barata que vinha da Rússia e que por conta da guerra Ucrânia e Rússia e da atitude que a Europa tomou, a Rússia retaliou e disse, olha, então nós vamos subir o valor da energia, vocês aí, problema de vocês, qualquer país que queira ser industrial precisa de energia. O segundo problema é que o mundo hoje se transfere para o âmbito do digital, as produções de valor estão
cada vez mais dentro desse mundo digital, e a Europa não é parte desse novo mundo. Isso é interessante. Pela primeira vez, eu acho que em 2000 anos, a Europa é periferia às questões digitais. As questões digitais hoje são tratadas nos Estados Unidos e na China, ou China, Coreia, se você quer colocar, mas não na Europa. Então esse é um segundo problema. E um terceiro problema que a gente acaba encontrando dentro da estrutura da Alemanha é que a Europa, sendo um continente bastante dísparo e diferente, ela mantém um controle sobre a moeda baseado no euro que de alguma maneira está sendo hoje questionado. Se a gente tivesse várias moedas na Europa, eles poderiam usar as ferramentas para resolver os problemas econômicos. Então você desvaloriza a moeda, valoriza a moeda, faz alguma coisa, os seus produtos se tornam mais atrativos e você consegue levar a economia. Como a Europa se tornou muito, muito forte nessa questão da moeda, não dá para mexer nessas ferramentas. Então a economia da Alemanha se ressente nisso. E o Merz, ele imediatamente vem dialogar com isso, porque ele já ataca abertamente a posição norte-americana. Ele passa a tratar os Estados Unidos como um problema, juntamente com a Rússia, tentando dizer o seguinte: olha, nós precisamos que a Europa venha e volte a ser, estar de pé com as suas duas pernas sem depender de ninguém. Isso é uma mudança séria de paradigma, Cosme. Desde a Segunda Guerra isso não tinha acontecido. A Europa sempre trabalhou como parceira das superpotências, especialmente da potência norte-americana. E o Merz, pela primeira vez, diz: olha, nós vamos dar um passo à frente e vamos construir uma Europa independente. Então, de alguma maneira, ele ataca o problema, que é exatamente o problema da economia. Eu não sei se ele vai ter sucesso, mas que eu acho que ele começa trazendo soluções interessantes, ou pelo menos sinalizando para isso. Eu acho que começa bem. Horta, você acha que esse discurso do Merz, quando ele vem e fala exatamente dessa independência, né, da potência estadunidense, também deve ser seguida por outros líderes fortes no bloco europeu? Vai depender muito da posição do Trump. Se o Trump entender o recado da Alemanha nesse momento e dizer assim, e entender que ele não pode simplesmente se divorciar geopoliticamente da Europa, como ele está tentando fazer, talvez os outros países europeus venham a amainar o discurso, né? Você vai ter pessoas dizendo: não, mudou a nossa relação, mas seguimos muito próximo dos Estados Unidos. Agora, se o Donald Trump continuar nessa batida de independência, de condição própria, né, de que os Estados Unidos vão tomar os seus caminhos e o resto que corra atrás, aí eu acho que sim, a Europa pode entrar num espaço de proteção muito claro. O problema é que, se nós entrarmos nisso, a Europa vai desmontar grande parte do que ela havia construído como institucionalidade no século XX, que era uma parceria muito próxima com os Estados Unidos, em especial com o capitalismo liberal norte-americano, e uma, vamos dizer assim, uma colocação da Europa como recebedora de capital, de pessoas, de culturas e de produtos por todos os lados. Talvez a Europa esteja agora caminhando para um fechamento, e eu não sei bem ainda o que isso vai significar para o restante do mundo. No seu discurso, ao cumprimentar o presidente Lula, ele lembra de alguns pontos específicos do Deseja Sorte, e que o Brasil sempre trabalhou em conjunto com a Alemanha, lembra de reciprocidade, lembra de desenvolvimento sustentável e proteção de direitos humanos, e também lembra a questão ambiental. Temas muito importantes que a Alemanha já vinha discutindo isso, e o presidente, ao cumprimentar o partido vencedor, no caso o Hertz, ele fala exatamente desses temas do que o Brasil pretende trabalhar e chama a responsabilidade também para o mundo, né? Isso, a política internacional ela é feita de forma aberta, né? Então são gestos, são atos, e o presidente Lula acerta muito bem nessa nota, lembrando ao primeiro-ministro conservador que, apesar deles serem diferentes, né, o primeiro-ministro conservador, o presidente mais progressista, há um conjunto de valores que lhes ligam, que é a democracia, o respeito aos direitos humanos e essa história que o Brasil tem de participar desses esforços de contenção das transformações climáticas. Ou seja, o presidente Lula dá muito claro uma senha para o primeiro-ministro da Alemanha, dizendo: olha, caminhemos pelo lado da democracia, caminhemos pelo lado dos direitos humanos e vamos todos conseguir avançar. Agora, se o primeiro-ministro escolher a alternativa para a Alemanha para montar o seu gabinete, eu tenho a impressão que essa nota do presidente vai se modificar. Até porque, se ele pretende, né, se for eleito primeiro-ministro conservador aí, o Merz,
se ele quer trabalhar com a esquerda e quer trabalhar com os verdes têm um papel fundamental. Até porque a Alemanha já vinha lembrando exatamente do que vinha acontecendo, chamando a atenção para as mudanças climáticas, algo totalmente diferente do que o governo estadunidense de Donald Trump se nega a fazer, se nega a acreditar. Enfim, pode ser um caminho também, caso faça a opção em governar com a esquerda e com os verdes, né? Até porque a Europa vem sentindo drasticamente os efeitos, assim como todo mundo, das mudanças climáticas. Isso, e a Alemanha fez uma escolha, Cosme, muito clara por proteger o planeta. Porque, veja, no momento em que a Alemanha tem problemas com a energia, que a Rússia resolve diminuir a quantidade de gás, a Alemanha poderia ter reativado todo o seu parque que usa carvão, porque ela tem um parque energético muito forte na queima do carvão. E ela opta por não fazer isso, não estabelecer isso. Algo que, por exemplo, o Trump no primeiro dia declarou que ia fazer. Vamos produzir mais petróleo, eu não quero saber, o problema é de vocês. A Alemanha não. E por isso também a economia alemã está em crise. Então, a Alemanha sabe que tem que decidir entre a economia e os ganhos imediatos e uma visão de futuro para um planeta sem efetivamente o sobrepeso das economias de carbono, né, das energias de carbono. Ela sabe que ela está nessa embricada e parece que os conservadores vão continuar no caminho certo, que é a proteção do planeta, mas para isso ele vai precisar de apoio. Então, nós temos que ficar muito atento nas próximas semanas para ver como ele vai montar esse novo governo. E diga-se de passagem, a verdade é que o governo do Olaf Scholz não estava indo nada bem, nem no campo geopolítico e nem internamente. Então, talvez os conservadores possam retomar um pouquinho aquele papel que a Angela Merkel deixou muito claramente ali colocado. Eu não vejo necessariamente nesse momento como uma ruptura, apesar de um governo conservador lá. E o presidente também deixa muito claro que não vê isso. Basta que a gente consiga entender quais são os fatores e as condições que unem os interesses de Alemanha, Brasil e acredito que de grande parte do mundo que defende a democracia. E aí entra também um outro ponto muito importante, Horta, eu também queria te ouvir. A gente não trouxe isso basicamente no giro de notícias, mas está implícito diretamente ligado a essa eleição aí na Alemanha, essas eleições legislativas deste último final de semana, que é a tentativa de Trump, junto com Putin, governo russo, de isolar a União Europeia exatamente de um possível acordo de paz envolvendo o conflito Rússia-Ucrânia, né? Começa também, já tem, quando a gente vê no discurso aí do Merz, falando fortalecer exatamente isso, a Alemanha ter um pouco mais de protagonismo, mas também dando um recado por ter deixado, aliás, Donald Trump ter deixado o bloco europeu de fora das negociações desse possível acordo de paz, né? Na realidade a Europa está pagando o preço agora das escolhas que fez lá atrás, há 3 anos atrás, quando em 2022 o Putin faz o movimento, né, depois de avisar diplomaticamente de diversas formas que a Rússia não aceitaria uma Ucrânia nuclearizada próxima da OTAN e dentro da União Europeia, o Putin então faz o movimento para a invasão da Ucrânia. Isso aconteceu literalmente há 3 anos atrás, foi em fevereiro de 2022, né? Então, na prática, a partir dali, a Europa passou a se tornar sócia da Ucrânia nesse processo de guerra. E quanto mais a guerra foi andando, mais o desgaste ucraniano foi mostrando que a Europa escolheu o caminho errado, né? Não conseguiram desgastar a Rússia suficientemente e nem conseguiram estabelecer um controle sobre as ações ucranianas que permitissem que a Europa tivesse um controle da guerra. Basicamente, o que a Ucrânia foi um poço sem fundo para colocar dinheiro. Donald Trump resolveu fechar essa torneira e disse, não vou mais mandar dinheiro e agora nós vamos fazer a paz. Eu duvido que a União Europeia seja chamada para esse acordo de paz. E isso é o resultado das escolhas equivocadas lá atrás. A União Europeia poderia ter ficado como o Brasil ficou, por exemplo, defendendo a paz, nem de um lado nem de outro, mas pedindo que se cessasse o conflito. A União Europeia não fez isso. A União Europeia se aliou com a Ucrânia indiscutivelmente, sem querer saber o que a Rússia tinha ou não tinha para colocar, e agora ela paga o preço de estar fora do processo
de paz ali colocado. Algo que a Alemanha não gostou muito. Mas eu duvido que o Merz tenha alguma coisa a fazer nesse momento. Ele vai ter que reconstruir, primeiro, o governo no seu país, depois uma certa aliança estável dentro da União Europeia, e não vai poder deixar de fora a Inglaterra, para então poder postular um espaço nessa organização de paz. Eu acho que agora as coisas estão mais ou menos organizadas com relação à Ucrânia. Zelensky sai de cena, a Rússia se fortalece e Donald Trump tem as duas mãos livres para começar uma guerra, aí sim, muito perigosa, uma guerra comercial, uma guerra científica, uma guerra de informática contra o seu principal opositor, que é a China. Horta, para a gente finalizar ainda nesse bloco Europa, eleições legislativas na Alemanha, os conservadores ganhando, mas com o avanço da extrema-direita, o que chama a atenção também, teve declaração do Volodymyr Zelensky neste fim de semana, quando ele diz que, acho que talvez numa última cartada para forçar alguma coisa, de que se a OTAN, se a Ucrânia for aceitar a OTAN, ou de a OTAN aceitar a Ucrânia, ele abandona, sai da presidência. Mas ele não é mais presidente, ele já é mais de um ano que já devia ter chamado eleições na Ucrânia, ou seja, como é que fica essa questão na tua avaliação? Já tinha presenciado algo nesse sentido? É uma situação complicada, né? O Zelensky precisava, enfim, deveria ter acontecido eleições há mais de um ano, mas o país estava em guerra, então você não pode nem defender a ideia de que as eleições deveriam ter acontecido, porque realmente, se aqui no Brasil a gente tentou fazer eleições no meio, nós não estávamos nem em guerra, né, Cosme? Nós estávamos com uma discussão de pandemia e deu aquele rolo todo, então você imagina um país em guerra, mas também não dá para a gente fingir que isso é normal e deixar o Zelensky continuar governando para o resto da sua existência, né? O que o Zelensky está tentando fazer é conseguir uma das duas coisas para a Ucrânia, ou entrar na OTAN ou que ele fique no comando do governo, e nenhuma das duas vai lhe ser dado, essa é a verdade. Muito provavelmente a negociação de paz vai ser de uma derrota completa para a Ucrânia, vai perder territórios já estabelecidos, por exemplo, a Crimeia vai ser sacramentada e não havia como não ser, mas eu acredito que a Ucrânia também perca os territórios de Donbás, que era onde efetivamente a extrema-direita estava fazendo grandes massacres contra as populações russas, e ainda vai ficar estabelecido ali que a Ucrânia não pode entrar nem na OTAN, nem na União Europeia. Eu acho que a Ucrânia vai ser derrotada completamente nesse processo. A minha grande preocupação nesse momento é pela vida de Vladimir Zelensky, porque não tem espaço para ser recebido em países europeus e também não pode fugir para países eslavos por conta da situação da guerra. Então ele está aí, como você está vendo, em direção à Turquia para ver se consegue esse espaço. E o Donald Trump, num tweet muito espirituoso, disse que era bom que o Zelensky começasse a se agilizar, porque senão ele não teria mais país de onde fugir, perceba? Então ele diz, olha, o processo de paz vai se dar sem a sua presença e você precisa sair daí se quiser alguma coisa. É uma situação bastante complicada e bastante complexa, não é nova, viu, Cosme? Na geopolítica a gente cansa de ver esse tipo de situação, de poder político que passa da mão do A para o B, ou que as coisas se modificam e o governante fica ali segurando um pincel que não é mais aquele pincel que manda e que assina as cartas. Mas confesso para você que é uma situação inusitada. Mas vamos lembrar só que não era uma situação não prevista. O Zelensky devia saber que isso podia acontecer. Sim, exatamente. Fernando Horta, historiador e professor, é um prazer te receber aqui às segundas-feiras do Bom para Todos. Obrigado. Cuide-se, boa semana para você. Até uma próxima, viu? Abraço. Obrigado, Cosme, um abraço para você, um abraço para o Rubens Paiva pelo que aconteceu e parabéns para a militância de esquerda que foi lembrar que nós ainda estamos aqui. A gente não pode esquecer nunca que os crimes da ditadura não ainda foram punidos e que as pessoas precisam sempre lembrar disso para que não aconteça de novo. Um abraço, meu caro. Abraço, até a próxima. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.